O presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais isolado em relação ao seu governo e ao próprio mundo. Ele insiste em criticar o isolamento social e desrespeita as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS e dos próprios médicos, fazendo pouco caso com a vida dos brasileiros. E ao invés de lutar pelos doentes da Covid-19, ele se conforma que mortes serão inevitáveis. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos mudou de posicionamento, mas Bolsonaro ainda não. E esse é o assunto do Giro de hoje. O thriller começa com o professor de grandes proporções. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro resolveu desafiar as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde e de médicos para passear por Brasília. Tem que trabalhar sim, tem que trabalhar, senão o país vai falir. Tem que trabalhar, senão o país vai falir. Abre as igrejas, pelo amor de Deus. Tem que trabalhar. A justiça derrubou em primeiro instante, vamos recorrer agora. Conversado com o povo, eles querem trabalhar. É que eu tenho que falar desde o começo. Vamos tomar cuidado. Eu assisti. Tomar cuidado. Maior 65, fica em casa. Assistindo a sua palestra na TV, sabe? E eu acho que o senhor não está errado, sabe? Quando a gente tem que sair para a rua para trabalhar, sabe? Samuel Correia, Maranhão? Ele entrou em supermercados, gerou aglomerações e tirou foto com a população. Também aproveitou para voltar a defender o fim do isolamento social e o uso da cloroquina, um medicamento sem recomendações médicas e que ainda está em fase de testes no tratamento do coronavírus. E tudo isso aconteceu um dia após o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ter criticado em um pronunciamento as carreatas de pessoas que prometeram ir às ruas pela flexibilização do isolamento e pelo uso irresponsável da cloroquina. Cloroquina não é panaceia, não é o remédio que veio para salvar a humanidade, ainda. Estamos na pista, tem várias pistas hoje sendo seguidas, várias. Cloroquina é uma. O estudo é um estudo ainda incipiente. Está sendo feito mundo afora. O que fez o Ministério da Saúde? Falou, pesquisa, vai ter um grupo que vai pesquisar, que vai fazer o cálculo, que vai responder no tempo. Esse grupo faz pesquisa. Agora, todos os outros hospitais do Brasil podem usar da maneira como vocês entendem que deva ser usado. Oferecemos, temos o medicamento, o Brasil tem cloroquina, foi dito aqui, o secretário Denizar já fez, já tem quantos miligramas que é, de quantas em quantas horas que é, para os pacientes graves. Por que não abre para o cara que está com a gripe no primeiro dia? Porque esse medicamento, se tomado, ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Essa doença entrou pela elite do Brasil, elite econômica. Aqui em Brasília, os casos são quase todos aqui no plano piloto e no Lago Sul. Não chegou na Samambaia, não chegou na periferia do sistema. Como no Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, o Leblon, ainda não chegou, está começando a entrar nas comunidades. O tempo que a gente tem para preparar melhor possível é agora. Nós precisamos, agora minuto vale hora. E os secretários estaduais de saúde e municipais de saúde sabem do que eu estou falando. Eu não quero ter que vir aqui para falar assim, olha, o problema é esse, tantos números para cá, porque senão nós vamos fazer uma discussão que é estéril. Mas nós estamos trabalhando no intuito de tem que regularizar equipamentos de proteção individual. Tem que regularizar. Porque se a gente entrar sem ter a proteção para os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nós vamos rapidamente perder a força de trabalho e perdendo a força de trabalho, nós teremos muita dificuldade, porque podemos ter o equipamento, mas não vamos ter quem use, não vamos ter quem sabe usar. Agora vai ter que poupar o sistema de saúde. Agora não é hora de sobrecarregar o sistema de saúde, seja em nome do que for. Fazer movimento assimétrico de efeito manada
Agora, nós vamos daqui a 2 semanas, 3 semanas, os mesmos que falam, vamos fazer uma carreata de apoio, os mesmos que fizerem vão ser os mesmos que vão estar em casa. Não é hora agora. Bolsonaro tem cavado um racha dentro de seu próprio governo e isso tem um sabor amargo de derrota. Ele tem sido criticado por outros líderes mundiais, por prefeitos, governadores, pelo Congresso e até pela Justiça. A postura do presidente também foi destaque na imprensa internacional. A BBC e o The Economist no Reino Unido, o The Washington Post e o The New York Times nos Estados Unidos, La Nación na Argentina e o Le Monde na França falaram sobre ele. Segundo a colunista do jornal o Globo, Bela Megali, membros do núcleo próximo ao presidente preferiram seguir Mandetta a Bolsonaro e estão em isolamento social. Em uma videoconferência com prefeitos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que faz parte do grupo de risco, disse que, como economista, gostaria que a produção voltasse, mas como cidadão, quer ficar em casa e fazer o isolamento. Até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou de posicionamento após ter minimizado por semanas os impactos da doença. Em uma entrevista coletiva na Casa Branca, Trump anunciou que o isolamento social será estendido até o dia 30 de abril no país. E ainda pediu que as pessoas fiquem em casa. E com este anúncio, Bolsonaro fica isolado como o único presidente na contramão do mundo no combate ao novo coronavírus. E nem mesmo o Twitter deu ouvidos a ele. No último final de semana, a rede social apagou 2 postagens da conta oficial do presidente. Os tweets mostravam Bolsonaro passeando por Brasília, aquelas imagens que você viu no início deste vídeo. Isso porque o Twitter passou a considerar como uma violação de política os conteúdos que distorçam ou que sigam na contramão das recomendações das organizações internacionais sobre o combate ao novo coronavírus. E foi a primeira vez que um presidente brasileiro foi marcado em uma rede social por ter violado as políticas de uso e ter propagado desinformações. Em vez de ganhar protagonismo por assumir as rédeas de uma crise sem precedentes no Brasil e no mundo, Bolsonaro preferiu ser do contra. Ao invés de reconhecer que o momento é difícil, desafiador e que todos precisam colaborar para que passe rápido, Bolsonaro continuou sendo do contra. Ele busca na economia e no desespero dos mais pobres apoio. Só que tem muita gente no governo que não quer compactuar com isso, que quer buscar soluções ao invés de criar conflitos, inclusive para os mais vulneráveis. Isso é poder. Lazer, cultura, diversidade, aprendizado, bem-estar, diversão, protagonismo, economia, com causa.